Olá! Hoje a gente vai fundo num material assim bem denso e que dá o que pensar. Trechos do livro Princípios, do Ray Dalio. Isso, o fundador da Bridgewater Associates, né? Uma figura em tanto. Exato. Ele não é só um investidor famoso bilionário. Ele passou décadas quase obcecado em anotar tudo, sabe? Os erros, os acertos. E transformou isso em um conjunto de regras bem diretas, né? Para a vida, para o trabalho. Isso mesmo. E a nossa missão aqui é tentar extrair a essência dessas ideias, entender como as pancadas e as vitórias da vida dele moldaram essa filosofia tão particular. Uhum. A gente tem aqui partes da vida dele, os princípios de vida e os princípios de trabalho. Preparados para essa exploração? Com certeza. O legal do Dalio, eu acho, não é só o resultado final, o sucesso financeiro, é essa abordagem quase de engenheiro reverso da própria vida, sabe? Engenheiro reverso, boa, explica mais. Ele dissecou o processo para chegar lá. Principalmente a parte mais complicada, encarar a realidade de frente. Uhum. Aquela parte que a gente evita, né? Exato. E usar os erros como tipo combustível mesmo, para quem está buscando tomar decisões melhores ou lidar com desafios, ou só entender como pessoas e empresas podem evoluir de verdade. É um prato cheio. É um material riquíssimo, mas claro, né? A ideia não é sair copiando tudo cegamente. Não, de jeito nenhum. É mais pegar a lógica por trás, ver o que faz sentido para cada um, para sua realidade. Total. E para sacar esses princípios vale demais olhar de onde ele veio, né? A origem. Sim, isso ajuda a entender muita coisa. Long Island, classe média, nada de família super rica, né? Não. Bem pé no chão a origem. E o mais curioso é que ele mesmo fala que era um aluno mediano, sabe? Péssimo para decorar coisa. E que detestava receber ordem sem entender o porquê. Tinha que saber o motivo. Ah, essa característica é chave, né? Essa curiosidade. Uma curiosidade enorme. Precisava fuçar, descobrir como as coisas funcionavam por conta própria. Tem até aquela história engraçada dele cortando a grama. Ah, essa é ótima. Conta aí. Ele conta que o pai mandou cortar, ele fez só a frente. Aí choveu, Clássico. a grama de trás virou um matagal, precisou de foice para cortar, e quando ele finalmente acabou a parte de trás, a da frente já estava alta de novo. Uma lição de causa e efeito na prática, né? E de planejamento, talvez. Totalmente. Uma lição meio cômica, mas bem direta sobre consequências. Exato. E essa teimosia inicial, essa recusa em só seguir ordens, e essa necessidade de entender o mecanismo, isso é a semente de muitos princípios que vieram depois. Faz sentido. Talvez a dificuldade em decorar tenha empurrado ele para compreender mesmo, sabe? As relações de causa e efeito. O que depois levou ele a tentar sistematizar decisões até em algoritmos. Interessante essa conexão. E o contraste também, né? A escola, que ele não curtia tanto, versus o aprendizado na prática. Desde cedo trabalhando, entregando jornal, lavando prato. Ralando desde cedo. Isso reforça a valorização da universidade da vida real. Ter passado por dificuldades desde cedo, talvez tenha tornado mais natural mais tarde aquela filosofia de encarar as fraquezas de frente sem tanto drama. E falando em dificuldades, essa busca pelo porquê marcou a trajetória dele, né? Ele disse que adorou a faculdade justamente por isso. Por poder escolher o que aprender. Exato. Poder ir atrás do que interessava para ele. E outro ponto que ele sempre destaca como crucial foi aprender meditação transcendental. Ah, sim. Lá na época da febre dos Beatles na Índia, né? Isso! Ele diz que ajudou muito a pensar com mais clareza, com mais calma, de forma mais criativa. É interessante como ele conecta isso com Steve Jobs, né? Pois é. Outro que aprendeu a meditar naquela época e também tinha essa veia de questionar tudo, de não aceitar as coisas só porque sempre foi assim. Essa combinação é poderosa. Pensamento independente, busca por mecanismos e uma mente mais focada pela meditação. Realmente pavimentou o caminho para ele. Jobs e Dalio. Áreas diferentes, mas compartilhavam essa desconfiança da autoridade e a crença na própria capacidade de descobrir ou criar algo novo. E a meditação para o Dalio parece ter sido uma ferramenta-chave mesmo, né? Para lidar com o estresse do mercado financeiro. Totalmente. E para cultivar a objetividade que ele tanto prega nos princípios. Não é só relaxar, é ter clareza mental para tomar decisões melhores, especialmente sob pressão. Ok, então chegamos no ponto central da filosofia dele, que é o aprendizado de verdade
vem de errar feio. E depois? E depois parar para pensar muito sobre o erro, dissecá-lo. Ele não só não esconde os tropeços, como ele detalha. Ele não tem vergonha de mostrar as falhas. O exemplo mais forte talvez seja o que ele chama de o abismo, ali entre 79 e 82. A aposta errada na economia? Exato. Ele apostou tudo numa previsão de colapso por causa da dívida externa, a crise mexicana. E deu muito errado. Errou feio. A Bridgewater quase foi pro buraco. Foi um erro público, humilhante para ele. Imagina. Ele até cita o Steve Jobs falando sobre ser demitido da Apple. Um remédio horrível, mas o paciente precisava. Uma perspectiva interessante sobre o fracasso. Para ele, o fracasso real só acontece se você desiste de aprender com a pancada. E aí a coisa fica diferente, né? Porque muita gente fala em aprender com os erros, mas o diferencial do Dalio é a sistematização disso. Como assim, sistematização? Ele criou quase uma fórmula, uma equação. Dor plus reflexão igual progresso. Dor mais reflexão igual a progresso. Aquele erro gigante de 82 não foi só uma lição do tipo, ai, que dor. Foi o gatilho para ele criar um sistema de verdade. Entendi. Ele percebeu que tinha ignorado a história, mais uma daquelas, como ele mesmo diz. Não entendeu que um país que deve na própria moeda tem mais flexibilidade e pode reestruturar a dívida. Detalhes técnicos que fizeram toda a diferença. Exato. E foi essa dor que o levou a buscar princípios mais atemporais e universais, e a redesenhar a Bridgewater como uma meritocracia de ideias. Onde a ideia boa vence, não o cargo. Exatamente. Onde a lógica do argumento supera a hierarquia. Foi uma resposta direta à dor de ter estado tão convencido da própria opinião. E tão errado. Faz todo sentido. E aquele tal registro de erros, que ele criou depois de um erro de um trader, o Ross, é a prova viva dessa cultura. De expor o problema. Isso. Não para culpar, mas para consertar o sistema. Transformar a dor em dados, em processo. Isso sim é raro. Nossa, muito raro. Não é só sentir a dor, é dissecá-la, e isso leva a gente direto para os princípios de vida, né? Exato. Onde ele tenta aplicar essa lógica a tudo. E o primeiro, talvez o mais fundamental, é aceite a realidade e lide com ela. Ele até se chama de hiperrealista. Hiperrealista. Gosta do termo. A fórmula dele é sonhos plus realidade plus determinação igual uma vida de sucesso. Ou seja, sonhar é bom, mas não adianta só sonhar alto. Tem que encarar a realidade de frente, por mais dura que seja. Para ele, a verdade, ou pelo menos uma compreensão bem precisa da realidade, é a base de tudo. Ele chega a usar a natureza, a evolução como inspiração. Evolua ou morra. Parece meio brutal, né? Parece, mas se você pensar bem, faz sentido, né? Não é ser pessimista, esse hiperrealismo. Não, como você vê. É ser implacavelmente objetivo. É tentar entender as máquinas, como ele chama, os sistemas do mundo, da economia, das relações, para poder operar dentro delas da melhor forma. Entender como o jogo funciona para poder jogar. Exatamente. E a lente da evolução é poderosa. A vida recompensa quem se adapta, quem melhora continuamente. O erro não é o fim do mundo, é um feedback do sistema. Um feedback dizendo tente de outro jeito. Isso. E conecta com aquela luta interna que ele descreve entre os dois vocês. A razão versus a emoção. A lógica do córtex pré-frontal tentando guiar, e a emoção da amígdala reagindo por instinto. Ser hiperrealista é um esforço constante para deixar a razão analisar os fatos antes que a emoção tome conta e faça a gente tomar decisões ruins baseadas em medo ou ego. E como colocar isso em prática? Porque falar é fácil, né? Sim, aí que entra o método dele. Ele não fica só na filosofia, ele oferece um método, o processo de 5 etapas. Parece simples, mas... Tem suas pegadinhas. Tem. Primeiro, defina metas bem claras. Segundo, identifique os problemas que estão te impedindo de chegar lá. Ok. Terceiro, diagnostique esses problemas até achar a causa raiz. E ele insiste muito nisso. Não pule para a solução ainda. Essa parte é crucial. A gente sempre quer resolver logo. Exato. Quarto, crie um plano para atacar essas causas raiz. E quinto, execute o plano com disciplina, acompanhando os resultados. Uma estrutura lógica.
E ele bate muito na tecla da priorização, não dá para fazer tudo de uma vez, e em não confundir a meta real, tipo ficar em forma, com o desejo do momento, comer aquele doce agora. Quem nunca, né? Pois é, parece óbvio, mas a gente cai nessa direto. A força desse processo está justamente na estrutura. É um antídoto contra a impulsividade, contra a decisão emocional. E a etapa 3, o diagnóstico. A mais difícil. É onde a maioria patina, como você falou. É a hora de ser brutalmente honesto, especialmente se a causa raiz for uma fraqueza sua. Ai, dói. Dói. É muito mais fácil culpar o chefe, o colega, a economia, qualquer coisa externa. Uhum. E é aí que a ideia dos algoritmos e da tecnologia entra com tudo na Bridgewater. Dalio percebeu que o nosso cérebro é limitado, cheio de vieses. Então ele tentou robotizar a decisão. Não exatamente robotizar, mas sistematizar. Transformar os critérios de decisão dele em regras, em algoritmos, para que as máquinas pudessem processar muito mais informação e assim tomar decisões mais objetivas. É a aplicação máxima do processo de 5 etapas, então. Exato. Usando a tecnologia para forçar a objetividade. E isso ele complementa com a tal da ponderação pela credibilidade. Ah, essa é ótima. Explica melhor essa ponderação pela credibilidade. Como funciona isso? Olha, basicamente é dar peso diferente para as opiniões dependendo do histórico comprovado da pessoa naquele assunto específico. Faz sentido. Parece senso comum, né? Mas eles levaram isso a um nível, assim, extremo. É como você ouvir muito mais o diagnóstico de um médico super especialista sobre sua saúde do que o palpite de um amigo bem intencionado, mas que não entende nada do assunto. Claro. Na Bridgewater, eles tentam medir essa credibilidade das pessoas em diferentes áreas, com base em resultados passados, e dão mais peso às opiniões dos mais críveis na hora de tomar uma decisão importante em grupo. É uma forma de otimizar a busca pela melhor resposta, né? Superando a política ou quem fala mais alto. Exatamente. Superando a política ou a eloquência vazia. E isso já conecta com aqueles outros 2 conceitos que, nossa, causam arrepios em muita gente. Sinceridade radical e transparência radical. Ah, esses são famosos e polêmicos. Pelo que ele descreve, lá na Bridgewater, isso significa falar a verdade nua e crua, dar feedback direto, sem filtro. E deixar quase tudo aberto, né? Gravações de reuniões, dados de desempenho. Tudo aberto para quase todo mundo ver. A aposta dele é que essa abertura total, mesmo sendo desconfortável pra caramba, gera aprendizado rápido e uma confiança profunda no longo prazo. Ele mesmo conta aquele episódio tenso quando recebeu um memorando dos sócios mais próximos, Bob, Gisele e Dan. Aquele que dizia que ele era intimidador? Isso. Dizendo na lata que ele fazia as pessoas se sentirem incompetentes, humilhadas, oprimidas. Nossa, imagina receber uma dessas. Dá um frio na espinha só de pensar. Exato. A reação natural da maioria seria ficar na defensiva, com raiva, negar tudo. Com certeza. Mas ele conta que, apesar do choque inicial, ele usou aquilo como um chamado para entender e mudar. Ele viu como um teste da própria cultura que ele tanto pregava. Ou seja, se nem ele aguentasse a sinceridade radical... Como esperar isso dos outros? Exato. E essa cultura é apoiada por ferramentas concretas, né? Como o coletor de pontos. Aquele que eles dão nota uns para os outros em tempo real, durante as reuniões. Esse mesmo. E as cartas de estatísticas de desempenho, que detalham pontos fortes e fracos de forma bem explícita. A lógica é forte. Problema escondido não se resolve. A transparência força tudo a vir para a luz do dia. Isso. Mas aí vem a pergunta inevitável, né? Na prática, essa sinceridade radical não vira só uma desculpa para ser grosso, para ser ofensivo? Não acaba criando um ambiente de trabalho tóxico, onde todo mundo tem medo de falar ou de ser massacrado publicamente? Como garantir que a crítica seja construtiva de verdade? Essa é a crítica mais comum e, com certeza, o maior desafio de implementar um negócio desses. Dalio argumenta que não é sobre grosseria, é sobre precisão e intenção. Precisão e intenção. Explica. A crítica tem que ser sobre o trabalho ou comportamento específico, não um ataque pessoal. Entende? E o objetivo declarado tem que ser sempre ajudar a pessoa e a empresa a melhorar. Tá. Mas, claro, requer muita maturidade emocional de todo mundo, muita vulnerabilidade e regras bem claras para o tal do
desacordo respeitoso. Não é para qualquer um, então. Definitivamente não. Ele mesmo admite isso. Leva tempo para as pessoas se adaptarem. E algumas simplesmente não se adaptam. E isso nos liga direto a outro princípio essencial. Compreenda que os circuitos das pessoas são bem diferentes. As pessoas pensam diferente. Exato. Ele usa ferramentas como Myers-Briggs, não para colocar as pessoas em caixinhas, mas para ajudar a entender que temos estilos diferentes de pensar, de processar informações. E aceitar isso é fundamental. Fundamental para a colaboração funcionar. E para saber com quem triangular opiniões. Buscar perspectivas diferentes de pessoas que são críveis naquilo. Ele fez isso com a própria saúde, né? Fez. Quando teve aquele diagnóstico sério de esôfago de Barrett, ele não aceitou a primeira opinião. Buscou vários especialistas, ponderou tudo antes de decidir o tratamento. Ele aplicou os próprios princípios nele mesmo. Faz todo sentido tratar as diferenças como um ativo, né? Não como um problema a ser eliminado. E como tudo isso se aplica no dia a dia do trabalho em grupo? Nos tais princípios de trabalho. Olha, os princípios de trabalho são essencialmente a aplicação dessa filosofia toda no contexto da organização, da empresa. Para Dalio, o objetivo maior na Bridgewater nunca foi só ganhar dinheiro. Não. Qual era, então? Era ter trabalho relevante e relações relevantes. O dinheiro é importante, claro, mas ele vê como consequência, desde que as necessidades básicas estejam cobertas. Trabalho relevante e relações relevantes. Interessante. Ele descreve um ideal de ambiente onde as pessoas se importam de verdade umas com as outras. Quase como uma família estendida, sabe? Com eventos sociais, apoio em momentos difíceis. Bem diferente da maioria dos lugares, né? Bem diferente. Ele contrasta isso com ambientes puramente transacionais, onde a relação acaba na hora que bate o ponto. Para ele, a chave para construir isso é ter um alinhamento profundo de valores. E a prática constante da sinceridade e transparência. Exato. Que constroem a confiança necessária para essas relações mais fortes poderem existir. É a tal meritocracia de ideias na prática cultural mesmo, então. Não fica só nas regras escritas, vira um jeito de operar no dia a dia. Exato, o modo de ser da organização. Imagino que seja um ambiente super intenso de trabalhar. Intensíssimo. Com certeza exige muito das pessoas. Mas a ideia é que, para quem se alinha com essa busca incessante pela verdade, pela melhoria... E consegue lidar com o desconforto da transparência? Isso, para essas pessoas o resultado pode ser um trabalho muito mais significativo e relações muito mais fortes, mais genuínas. Isso também explica a importância enorme que ele dá para contratar as pessoas certas, né? Total. Aquele princípio de combine o indivíduo com o projeto. E também a busca pelos formatadores. Formatadores, quem são esses? São aquelas figuras raras, tipo um Steve Jobs, um Elon Musk, pessoas que têm não só a visão, mas a capacidade de transformar ideias radicais em realidade concreta. Ah, entendi. Os realizadores. Exato. Não basta ter a ideia genial, tem que saber construir a máquina para fazer acontecer. E agora, mais para o final do livro, ele fala sobre entrar na terceira fase da vida, né? Que é mais sobre legados, sobre retribuir as bênçãos. O que ele destaca aí. Ele fala bastante da filantropia. Parece que isso ganhou um impulso forte com a experiência do filho dele, o Matt. A fundação na China. Isso, a China Care, para ajudar órfãos chineses com necessidades especiais. Dalio conta que viu o impacto daquilo e a satisfação do filho ensinou muito a ele sobre o valor de relações e propósitos que vão além do trabalho e do dinheiro. Uma mudança de perspectiva. Ele também se envolveu muito com a exploração dos oceanos, que é outra paixão dele, e, claro, escrever o livro Princípios foi parte central desse esforço. De organizar e compartilhar tudo o que ele aprendeu? Exatamente. Os tombos, as lições, o sistema todo que ele criou. Passar adiante. É um fechamento de ciclo bem interessante, né? Aquele garoto curioso que questionava tudo. Vira o construtor implacável de um sistema e de um império financeiro. E agora o mentor, o filantropo, tentando passar o bastão, deixar um legado. Exatamente. O fio condutor parece ser sempre essa busca por entender a realidade como ela é, se adaptar a ela e depois tentar codificar e compartilhar o aprendizado. No final das contas, o objetivo parece ir além do sucesso pessoal financeiro. É sobre contribuir para a evolução, como ele diria. Seja otimizando o negócio, sistematizando princípios de vida ou investindo em causas maiores. É deixar um legado de conhecimento prático. Então, resumindo essa nossa exploração pelos princípios do Ray Dalio,
A gente viu a força que ele coloca em ter regras claras, né? Forjadas na dor dos erros e naquela análise fria da realidade. Sim, a importância da objetividade brutal. Vimos o valor e também o desconforto da sinceridade e da transparência radical. Que não são fáceis, mas podem gerar confiança. A importância crítica de se conhecer profundamente, com as fraquezas e tudo, e de entender que os outros funcionam num jeito diferente do nosso. Aceitar as diferenças como força. E essa visão da vida e do trabalho como uma espiral de evolução. Dor, aí vem a reflexão honesta e aí o progresso. Dor plus reflexão igual progresso. A fórmula dele. Ele não entrega um manual de instruções pronto, né? Mas sim um conjunto de ferramentas mentais e provocações para a gente pensar e, quem sabe, adaptar para a nossa vida. Para tentar superar os próprios vieses, as limitações humanas. Ele quase transformou a tomada de decisão numa ciência. Pensando nas nossas vidas, no nosso trabalho. Que pequenos processos de decisão a gente poderia tentar sistematizar um pouquinho mais? Mesmo sem tecnologia complexa, só com regras simples que a gente mesmo define. Para quê? Para ter resultados melhores, talvez. E para depender um pouco menos da emoção do momento ou daqueles nossos pontos cegos que todo mundo tem. Interessante. E a ponderação pela credibilidade. Pois é, e se a gente aplicasse conscientemente uma versão mais simples dessa ponderação pela credibilidade, as informações que a gente consome todo dia, as notícias, aos conselhos que a gente ouve, dando mais peso a quem realmente demonstra saber do que fala, baseado em evidências. Exatamente. O que aconteceria, fica aí a reflexão para cada um levar e, quem sabe, experimentar um pouco no seu dia a dia,